Salve, salve galera! Boa noite para quem por acaso estiver conosco aqui na Roxinha e para quem for nos assistir depois, seja aqui na Roxinha ou lá na Vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, encontrando um local confortável. Vocês já sabem o de sempre, o importante é que seja confortável, tá? Pode ser debaixo da rede, debaixo da cama, ou acima, ou do lado, ou numa terceira dimensão ou quarta dimensão. O importante é estar confortável, não há preconceito quanto a isso. O que a gente quer mais é que você esteja aqui conosco, participando de mais um boteco, que não bebe nenhuma bebida alcoólica, mas já soube por fontes seguras que a Vivi em breve estreará essa parte etílica do quadro. É isso mesmo, Vivi? Tá sem áudio. Oh, agora. Para manter a tradição do café, eu vou fazer um Irish Coffee aí para poder comemorar. Ah, tá. Café levemente alcoólico. Boa. Então Depois é vai a cachaça maravilhosa que eu ganhei da Listra aí do Pará. E essa vai ser legal. Show. Então é isso, pessoal. Estamos aqui em mais um Boteco World of Darkness, um espaço para bate-papo, troca de ideias sobre os jogos do mundo das trevas, bem descompromissados, a gente trocando ideia, impressões e às vezes dando ideias de como vocês podem usar esses conteúdos que trazemos aqui nas suas respectivas mesas. O importante é que vocês se divirtam e joguem com segurança, sempre, tá bom? Então, hoje é dia de Lobisomem Apocalipse, mais uma vez um conteúdo. E o tema de hoje, deixa eu mostrar aqui, é a relação entre os pilares e os Garou. Vocês querem saber isso? Sinto muito, mas vocês vão esperar só um tiquinho mais, porque eu vou deixar as pessoas aqui se apresentarem, né? Primeiro chamo a Vivi, que já fez aí um rápido pronunciamento. Vivi, diga aí quem é você. Olá, pessoal, que é a Vivi que vocês já conhecem, falando de vários sistemas. E estamos aqui hoje para falar um assunto delicado e polêmico no jogo de lobisomem, né? Eu tô aqui narrando no canal do Raga, no Belém das Trevas, com o lado da anarquia do cenário. Faço uns memes às vezes e adoro vir pitacar e botecar aqui, dando opinião e reclamando mais do que elogiando o Lore X. Como vocês já sabem. E hoje estamos de casa cheia, isso é maravilhoso. Verdade. A próxima pessoa que eu chamo para dar o olá, do outro lado do oceano, em terras portuguesas, está nossa querida Gilda. Olá a todos, estou encontrando a minha matilha. Não é? Estou só desgarrada, mas hoje estou aqui, quero aprender, até porque o lobisomem tem muito pouquíssimo sobre esse assunto. Espero que tenho certeza que vai ser muito rica a conversa, a prosa. Beijo, gente. Boa. E para fechar aqui o grupo de debate, Breno, meu querido, meu doutor maravilhoso, dê boa noite aí. Salve aí, pessoal, Vivi, Gilda, Raga, Olá. Todos que nos escutam. Vamos aí para mais uma. E essa, como a Vivi antecipou, tem polêmica. Sempre tem, né? Sempre tem. Tá, isso é uma característica dos conteúdos lançados do World of Darkness. Polêmicas bem problemáticas, mas a gente não se nega de debatê-las aqui. Com certeza. É isso aí. Bom, eu quero só dizer então, antes de mais nada, para esta matilha, que vocês que se cuidem, tá? Já tenho pelo menos 2 pessoas rogando praga para vocês perderem vossos respectivos personagens, tá? Porque eu já disse para eles que não tem mais vaga, só vou ficar com esse grupo de lobisomem e só entra se alguém sair. Então saibam que estão de olho em vocês. Show, Wyrm. Mas enfim, vamos começar. Ele não teme nossos caramelos, não? Esse povo, essas forças do mal estão se achando muito.
Não, é sério, gente, é sério. O pessoal me procura, Raga, quero jogar. Tá, tem vaga em vampiro. Não tem de lobisomem? Não, já tá cheio. Tá bom, eu espero de vampiro, mas quando abrir de lobisomem eu entro. É assim que eu tenho que lidar com essa galera. Já fica tudo na espera. Imagina quando eu abrir de mago. Ou de Wraith. Imagina, o mago vai sair. Eu sei que a Jesseli vai pular. Eu quero Changeling. Nossa, então, Changeling vai ter fila. Então torce, Jess, que se tiver, eu abro mesa. Eu dou meu jeito. Vou narrar Changeling. Tudo que for, tudo em Belém. O importante é Belém estar no palco. Enfim, bora voltar para lobisomem. Vamos falar de pilares. Como sempre, conteúdo retirado do livro básico, tradução própria. Peço perdão pelos equívocos. Semana passada o Vicus me mostrou um equívoco de tradução. Eu quis traduzir ao pé da letra uma expressão. Nossa senhora. Então desde já peço desculpas por essas traduções ao pé da letra. Porque às vezes eu fico de saco cheio e não estou conseguindo encontrar a solução ideal. Aí eu passo o rodo em cima. Pelo menos a ideia é a que fica. Então tá. Como eu falei para vocês, o tema de hoje é a relação entre os pilares e os Garou. Os Garou têm um relacionamento complexo com a humanidade e um relacionamento ainda mais complicado com a própria natureza deles, o que coloca os lobisomens à parte da humanidade, mas no meio dela. Enquanto a maioria dos lobisomens nasceram em famílias humanas, aquelas que começaram a vida como lobos também devem lidar com a parte deles que é humana. Até após a primeira mudança, os Garou retêm conexões com amigos, amores, família e casa. Poucos lobisomens cortam todos os contatos com o seu passado, e aqueles que o fazem com frequência ainda secretamente valorizam a memória do que antes parecia ser uma vida ordinária. Para os Garou, a luta por Gaia torna-se concreta nas pessoas, os pilares que os ajudam a manter os espíritos deles em equilíbrio com as naturezas lobo e humana deles. Sob a pressão de uma guerra perdida e um povo morrendo, manter a fúria e o desespero em xeque sem tal âncora pode ser difícil. Os pilares indivíduos têm alguma conexão pessoal com o lobisomem, e a maioria provavelmente não tem conhecimento do sobrenatural. O relacionamento pode ser complexo ou simples ou até unilateral. Um pilar indivíduo pode ser uma esposa, um pai ou uma mãe, um amor não correspondido observado à distância, assim como para não os aterrorizar com a natureza dos Garou. Lembre-se também que um pilar pode vir das conexões de um Garou com lobos, tal como um irmão menor ou um líder respeitado da matilha, embora eles tendam a não ser tão longevos quanto os humanos. Sistematicamente, os pilares podem viajar e realizar ações e serem ameaçados. Manter os pilares é importante, pois eles são a conexão entre os Garou e o mundo maior. Sem pilares, um lobisomem pode rapidamente tornar-se não mais do que um monstro voraz, agindo sob a fúria dele, sem qualquer sentido punição humana ou de lobo. Pegue um dos 3 pilares, que é de 1 a 3. Quanto mais pilares o personagem tiver, melhor ele será capaz de mitigar seus impulsos monstruosos. Mas mais vulneráveis eles estão. Mas esse é o ponto, porque os pilares estão em risco e podem acontecer com frequência na crônica, cair em risco, pois os custos de ser um lobisomem vêm para o holofote narrativo. Vamos agora aos nossos comentários. Eu vou começar. Eu tenho que nivelar aqui todo mundo. Ah, mas pilar é igual de vampiro? Não. E sim. Sim e não. Sim, porque também recebe o mesmo nome e tem a ideia de representar um ser mortal. Vampiro também é fechado em pessoas mortais. Há quem diga que poderia, se fizer uma flexibilização, ser um ser sobrenatural. Mas pelo menos o livro fecha num ser mortal. Tem também pilar em caçador. Lá, os pilares já não são tão importantes quanto é em vampiro ou em lobisomem, mas eles também provocam efeitos de mecânica em jogo.
Mas aqui em Lobisomem, o pilar tem exatamente essa função que eu acabei de descrever para vocês. É o equilíbrio do lobisomem para ele não se render completamente à fúria. Eu sei que vão tacar pedra em mim, eu tenho certeza, mas é impressionante o quanto aquele segundo filme da saga Crepúsculo me impressionou na hora de retratar a relação dos parentes com os lobisomens e o efeito perigosíssimo e mortal que tem para os parentes estarem ao lado dos lobisomens. Aquilo ali foi uma das melhores, se não a melhor representação desse terror pessoal de lobisomem nos cinemas. Eu fiquei impressionado. Não estou aqui querendo julgar se o filme é bom ou ruim, mas aquilo ali me impressionou de uma tal maneira que eu uso sempre como referência. Mas eu não quero ser aqui o predominante na fala. Gilda, quer começar comentando? Não, eu só falei que eu amo o filme. então começa comentando. Bom, vamos lá. Eu tinha muito pouca coisa de pilar, muito pouca informação. Eu fui nas fichas do nosso jogo, do Breno e da Vivi, e para comparar com a minha ficha também. E vi que nas 3 fichas é o mesmo sentido, né? É uma figura, como se fosse uma figura materna, puxando ali para esse lado da figura materna, que é aquela figura que te chama a razão e te tira e te impede de acabar com teus limites momentâneos ali, não é isso? Exato. Eu vou aproveitar a tua fala, Gilda, para te ajudar até na expansão dessa tua fala. É o seguinte: muitas das vezes eu vou me tomar por exemplo. Desde que eu me tornei pai, muito do que eu fazia já não faço mais, porque eu sempre ponho na cabeça que eu preciso estar com meu filho, preciso cuidar do meu filho. Então, certas coisas eu deixo de fazer porque ele é prioridade para mim. Então, para os Garou, os pilares são aquelas pessoas que eles querem sempre manter protegidas, querem manter o mundo em volta delas suficientemente habitável para que elas possam existir. Então, você bateu certinho, Gilda, pode continuar. E isso me fez ver que a minha ficha, inclusive, teria que ter mais pilar, justamente pela linhagem indígena feminina, era necessário ali ter mais pilar, mas eu não tinha o entendimento, né, e aí, na falta de entendimento, mas não necessariamente um pilar tá como no meu caso, a Baé que tá ali, que vive comigo. Os pilares dos demais do jogo, eles nem têm contato, necessariamente. Como é que eu construo Vou dar um outro exemplo. uma ideia? Vou dar aqui um outro exemplo. Por exemplo, você pode estar estudando filosofia em alguma faculdade e um determinado professor ele traz tanto conhecimento, tanta revelação das coisas à sua volta, que ele se tornou uma figura representativa da sua crença, da sua convicção. E aí a tua relação não é tão íntima, mas você está lá constantemente perto dele, vivendo com ele, e aí ele se torna um pilar. E detalhe, vou até... Pode falar. Isso é o que a gente chama de autoridade moral. A pessoa exerce uma autoridade moral que ela te impacta. Talvez você deixe de agir para não ser indigno de estar perto ou de ter a empatia ou a admiração de uma pessoa que exerce uma autoridade moral positiva sobre você. Sim. Eu vou dar outro exemplo agora. Um exemplo que também não tem contato nenhum.
contato zero. É aquele Garou que tem uma irmã que, para mantê-la em segurança, até dele mesmo, porque ele é um perigo ambulante, ele sumiu. Sim. Mas ele sempre quer estar por perto para saber se ela está bem, se ela está segura, se ela está passando necessidade. Então ele fica espreitando para ver se ela está bem. Então ela também pode ser considerada um pilar. Só que aí esses mais distantes, assim, é difícil trazer para o jogo, né? Uhum. Porém, aí que o narrador, a pessoa narradora pode dar promover a sua maldade. Geralmente Garous tem inimigos, e os inimigos procuram saber o que é que mais torna o Garou frágil. Os Garous são conhecidos por serem máquinas de combate, mas não muito bons de interações sociais, de controle emocional. E o que faz eles perderem o controle? Parentes. Correndo o risco de me arrepender do que eu estou falando, né? Mas eu, sem ter essa dimensão, coloquei a minha mãe, a minha pilar, dentro de uma casa, coloquei a matilha toda dentro da casa, não é? Ainda bem que naquela primeiro arco, ela... Lembra que eu te perguntei se você tinha certeza? Eu sei as crueldades do Hagabashi. Aproveita, Vivi, entra já no bate-papo. Então, né, a gente, né, conversando aqui de pilares, e essa confusão do porquê um humano seria importante ali para um lobisomem, que a humanidade meio que é um grande inimigo do lobisomem, ela veio bem pesada quando chegou a W5, né? Porque a humanidade nunca foi lá muito uma preocupação de muitos jogos de lobisomem. Mas é da humanidade que a grande massa de Garous vem agora na V5, né, na W5. Então, esse lado de se manter, inclusive não só da humanidade, quem nasce lobo e vem de uma matilha, né, de uma alcateia, ele também aprendeu coisas que mantêm ele fixo, né, naquele controle emocional, controle da violência, controle de destruição, para manter os parentes lobos. Lembrando que lobo trabalha pelo grupo, é extremamente gregário. Então, você pode aprender coisas com os lobos também da sua vida. Infelizmente, como o livro diz, né, eles têm uma vida menor, mas pode. E quando a gente está escolhendo o pilar, é tentador para a gente colocar o pilar o mais longe da briga possível, para ele ficar sempre protegidinho ali e o narrador tem que ter um trabalho danado para buscar ele para o meio da briga, né? Mas, exatamente como o Haga falou, lobisomem tem muito inimigo, lobisomem tem inimigos espirituais que agem de formas que os lobisomens da W5 não entendem mais. Então, para ter um jogo legal, mais uma vez eu vou falar isso, conversar tanto com os colegas jogadores quanto com o seu narrador, formas de colocar o seu pilar de uma forma que ele apareça no jogo, ele possa ser puxado para o jogo, mesmo que o lobisomem, pela fúria, fique de longe, observe, né? Dependendo do augúrio, vai ter uma forma de proteção, dependendo da tribo, uma forma de abordar esse pilar ou onde buscar o pilar. Mas a gente também, como jogador, tem que pensar e não deixar esse pilar totalmente isolado, porque uma hora o seu personagem vai precisar ter contato com ele, mesmo que seja um contato por internet, por um áudio do celular, né? Já que os lobisomens não têm o ban que os vampiros têm, por uma carta, já que o pilar também não pode saber que você é uma criatura sobrenatural. Então, você tem aquela possibilidade de colinho, de tomar um chopp gostoso com um amigo,
sentar no boteco ou no centro acadêmico da universidade e conversar com o seu professor ou uma enfermeira, que é a enfermeira do bairro, para os lobisomens, né, mais modernos agora, e trazer ele de alguma forma ali para o seu jogo, não necessariamente numa cena de risco, mas para que as outras pessoas da matilha e do convívio ali tenham um contato, já que a matilha do lobisomem é a família principal dele. Claro que o lobisomem, como boa criatura que ainda é territorialista e protege, já que o pilar é o que te prende com o pé no chão, você não tem necessidade de apresentar para o resto do caerne, para os anciões, para essa galera inteira, né? Você pode deixar só ali para os seus amigos mais próximos, aqueles garus que dividem, né, os contatos e as desventuras da vida. E o pilar parece meio solto mesmo nos jogos que saíram até agora, porque os jogos não tinham que focar tanto nessa humanidade, no manter-se humano. Que a gente até hoje se questiona o que é ser humano. Mas no mundo das trevas a gente tem uma tabela e um padrão ali do comportamento humano, porque é um jogo e a gente precisa de regras e parâmetros para levar. Então, não é só uma defesa para você ter mais pilares no jogo e em posições diferentes de contato com o seu real eu, desde que não descubra. Mas são possibilidades melhores de plots, de envolvimentos emocionais para o seu personagem, porque nem tudo é amor, pode ser amizade, companheirismo, gratidão, até uma raiva eu tenho um pilar que ele representa exatamente o que eu não quero ser, né? Então, um guia ali para você escolher e abrir as asas da criação, expandir. Tipo, né, a Inã, por exemplo, ela teria toda uma família ou uma comunidade inteira em volta dela, de pessoas que já ficaram lá na pensão e que marcaram a vida dela com ensinamentos, ou porque chegaram e contaram histórias e ficaram mais dias, né, ali convivendo. E talvez comunique por carta, ou tem um amigo em comum que leve e traz presentes de um para o outro, porque o outro foi morar em outra cidade, né? Então, pilar em lobisomem dá para ser coisa muito, muito legal. E realmente, tipo, podem tacar pedra, pode vir a Inquisição aqui de fanbase. Gente, Crepúsculo não é um filme sobre vampirismo, sobre o que a gente tem de Anne Rice no mundo das trevas. Ele é um romance, com 1000 teorias agora da galera falando, já que a autora é mormon. E sim, não é saudável ficar perto do lobisomem, gente. Você tá com uma criatura de fúria do seu lado, que pode ficar puta do nada. Se tem hora que a gente quer esgarniçar a pessoa que tá do nosso lado, porque ela tá fazendo um barulho que irrita, imagina o lobisomem. Então, eu também adoro dessa parte. Tipo, fica cagado lá o vínculo do cara com o bebê, fica. Mas a parte do parceiro, que fere a parceira, que era a pessoa que ele mais amava, e ele lida com isso. Gente, isso é o puro suco do drama dentro do lobisomem, sabe? O querer e não poder ficar perto. O ter que se afastar em dias que a pessoa necessita de você. Ninguém tá falando que seu lobisomem vai colocar uma camiseta de Viva a Humanidade ou já beijou seu humano hoje e sair na rua gritando. Mas são pessoas importantes para você. E você ainda precisa da humanidade no mundo para manter o mundo no seu pedaço, já que os lobisomens são muito poucos. Então você vai precisar sim do trabalho, porque, gente, 5 lobisomens não mantém toda uma floresta protegida no cenário do W5. Então você precisa de ajudinha sim. Mas, né, já tô falando. Acho que eu já entrei nos 4 tópicos e voltei. Breno? Só para. Tá. Diga. Tá, o Breno tá. Não, ainda tem um aspecto que eu vendo aqui a Vivi falando, que é como se eu escolhesse
um ser humaninho para eu gostar de um. Basta eu gostar de um. Para justificar eu não matar geral. Para justificar eu não pirar. Não é verdade? É isso mesmo. Mas é isso mesmo. Pronto. É aquela pessoa que significa muito para você. E assim, tem toda uma reclamação nessa edição. Já libero, Breno, por favor, não me mate. Para que lugares pudessem ser pilares. Lugares. Mas, infelizmente, gente, o lugar, ele vai te dar sentimentos de proteção, preservação, né, manutenção. E ele não vai, por exemplo, te ensinar a ser mais sensível ou respeitar a opinião dos outros, porque ele é um local. Se ele te dá essa ideia, é porque um humano passou naquele local. A natureza ensina muito, mas ela não ensina o que é viver em comunidade, seja de lobo, seja de humanos. Então, por isso que não dá para um local ser um pilar de uma criatura com raiva, bairrista, e que pode sair quebrando o pescocinho para defender esse local. Então, desculpa pessoal que não gosta, mas na W5, o lado humano do seu lobisomem importa. Exatamente. Breno. Eu acho muito válido como o pilar ele precisa ser algo frágil em relação a um personagem, um protagonista que está bem acima da média, né? E como ele pode evidenciar, dados exemplos aí que foram levantados, como ele pode evidenciar esse lado da maldição. Algo que é muito comum que os jogadores de lobisomens mais antigos não levem tanto em consideração o fato de que a licantropia, né, a outra forma, o outro lado, ele também é tratado com uma maldição. Era muito mais comum observar o aspecto de uma bênção, né, a capacidade, os dons, né, a palavra dons, algo que é dado, é um gift, um presente, e a maldição, né, que é esse lado que você não se controla, é o lado que está mais associado às lendas de lobisomem. O pilar ele pode acabar evidenciando justamente por ser frágil, por ser importante e ao mesmo tempo frágil. É um pilar de sustentação da sua moralidade, isso explícito até na nomenclatura, né? E eu creio que, falando como narrador, ele adiciona também um trabalho a mais. O narrador ele precisa dar uma olhada, uma revisada nos pilares, dependendo de como ele estrutura, né, a narrativa, colocar os pilares de uma forma que eles se tornem essenciais naquilo, né, seja na problemática ou mesmo na vantagem que eles dão, né, a forma como vão se relacionar para, enfim, recuperar uma estabilidade. Mas eles estão ali como em alguns outros sistemas a gente encontra, né, o protegido indefeso, obrigatório, aquele que você precisa estar lá. Eu gosto de ver essa ideia do pilar próximo de um parente, como era mais traçado, né? Como os parentes, assim, alguém muito próximo. Acho esse laço assim bem interessante, bem bacana para ser explorado pelo narrador. Eu vou até aproveitar para complementar a fala do Breno. Quando ele fala pessoa frágil, não é que a pessoa seja fisicamente frágil, ela é a representação da fraqueza do Garou, a fraqueza emocional. Então é muito bom representar dessa maneira o quanto ela pode, a figura do pilar pode ser um desencadeador
de eventos catastróficos, não só para aquele Garou que tem essa pessoa como pilar, como todo mundo que está em volta desse Garou. Vivi, quer complementar alguma coisa? Não, para muita gente, né, é uma fragilidade assim tola ser uma pessoa frágil, mas como você vai ferir uma criatura que é praticamente morrível? Só morre com fogo, com bala de prata. Tá, com bala não, com arma de prata. Então, como você vai ferir ali? Você vai ferir no aspecto emocional. E o inimigo de uma criatura praticamente, né, imatável, né, não é nem imorrível, é imatável, vai ser uma criatura medonha. Então, tudo para ele é frágil, para o inimigo. Então, você pode colocar, nossa, meu pilar é um mega militar que teve treinamento. Gente, um bicho que caça, um outro bicho que praticamente não morre, que tem garra, que fica gigante, que tem poderes espirituais. Na hora que ele olhar para qualquer outra coisa perto disso, já que o lobisomem é o maior predador do cenário, né, é feito para ser a máquina de guerra perfeita, tudo vai ser frágil em volta dele. Objetos, locais e principalmente as pessoas, né, porque é só um humaninho. Então, se é para pôr medo no bichão, né, no protagonista do cenário, tudo vai ser frágil, até pela grandeza de poder do jogo de lobisomem. Porque o lobisomem tá assustador nos cenários da W5, né, das quintas edições. Então, essa fragilidade até eu acho que ela serve também para urgência do lobisomem. Se alguém se direcionar ao pilar dele, deixar o jogador, né, com seu personagem no drama. Eu continuo salvando esse local, ou eu largo tudo e vou salvar os meus, porque os meus são muito frágeis. Então, eu acho que tudo ajuda para o desespero da violência e não violência, né, da depressão e não depressão que tem na quinta edição, que está focada na quinta edição. Eu acho que, sim, é um jeito legal que eles encaixaram o pilar para o lobisomem, e essa fragilidade é necessária. Porque senão a gente deixa para depois e continua protegendo Gaia, protegendo Luna, o que quer que seja que vai nos guiar agora, né? E a gente, narrador, eu não vou ficar pondo ninguém aqui. Todo mundo fez um mega pilar super forte, que já tem todas as capacidades de se esconder, reconhecer inimigo. Você também, como narrador, você evita colocar esse dilema. E o negócio não é pôr o pilar em risco, é o dilema para você pôr na cabeça do seu lobisomenzinho ali, quando a gente narra. Boa. Não tem essas ideias, Raga. Bom, vamos dar aqui então continuidade à nossa leitura. A próxima parte aqui é perdendo pilares. Um pilar pode ser perdido por uma série de razões. Eles podem se afastar do Garou ou mudar para o ponto onde eles não mais preencham a função de uma âncora emocional. Eles podem morrer de causas naturais ou devido ao envolvimento deles, intencional ou não, com os Garou. Eles podem, até em casos muito raros, se transformar em algo mais, tal como um vampiro ou outro lobisomem, e enquanto eles ainda puderem exercer uma função na vida do Garou, a esse ponto, a nova desumanidade deles os torna impróprios como pilares. Um Garou pode substituir um pilar perdido ou até substituir um vivo, mas tal coisa deve ocorrer em consulta com o narrador. Os pilares não devem ser substituídos por capricho. Eles são indivíduos com quem o lobisomem tem uma profunda conexão ou relacionamento significativo. Galera, em resumo, está aí descrito 3 formas de você perder o pilar. O mais temerário é a morte, seja de morte matada ou de morte morrida. Talvez até por morte matada por conta do Garou. Essa é uma. A outra, o pilar pode se mudar para outra cidade, para outro país, para outro continente. E aí você não vai conseguir manter a regularidade de encontros sociais para que esse pilar permaneça-se uma base emocional para o personagem. E o terceiro, infelizmente, o pilar também pode ser transformado num vampiro.
ou ele pode acabar se descobrindo um Garou, ou ele pode se tornar um outro ser sobrenatural, não sei como, sei lá, mago, enfim, tem esses 3 formas. E aí, perdeu, gente. O bicho pega, porque tem uma série de consequências mecânicas negativas para o personagem. Dá para reverter no sentido de recuperar as partes negativas? Dá, mas isso é um processo de jogo e narrativo que demanda tempo. Breno, seus comentários. Eu fico imaginando o quão isso pode ser interessante em uma side quest da trama, né? Uma trama alternativa, porque enquanto está ali se resolvendo um grande problema, se confrontando com uma contaminação ou uma infestação de determinados espíritos, ou mesmo uma matilha problemática, que é sei lá, grandes antagonistas de uma determinada trama, você tem os problemas que os pilares podem estar enfrentando e, de repente, um membro da matilha precisa chamar os outros. Cara, vocês podem me ajudar? O meu irmão ali, ele está passando por uns problemas, eu sozinho não dou conta. Enquanto isso daí pode servir a narrativa para se explorar até mais a profundidade das personagens em si, né, de cada um dos membros da matilha, né, mostrando um pouco mais de si, como ele se relaciona com os seus pilares. E essa possibilidade de perda, que mecanicamente eu dei uma olhada, pode ser substituído, né? Ele pode encontrar um outro pilar, mas não é tão simples assim, né? Tem toda uma problemática envolvida, e ele pode acabar ficando sem um pilar, que eu acho que ainda é mais complicado ainda de lidar. Mas é um ponto, é um dado, né, que se colocado, que ajuda muito nisso, nessa construção de narrativas, né, tramas alternativas ao redor daquela principal. Gilda, seus comentários. O personagem que perca o seu pilar, ele fica ali mais vulnerável no Harana e Roblox. Exato. É isso, basicamente. Em termos de mecânica, sim. Ele perde o controle, ele teria o laço fino que gera o controle se perde. Exato. Exatamente. Exato. Não pode ser construído desde o início um personagem que já começa o jogo a partir depois da perda? Pode, é possível. Se for acordado de forma segura, de forma antecipada com todo mundo, porque pode ser uma opção de uma pessoa, mas os demais não queiram. E aí tem que haver uma negociação. Mas é possível sim, Gilda, não há nenhum impedimento. O jogo Exatamente. pede para que você tenha ao menos um, para evitar você já entrar com tanto risco de perder seu personagem, sabe? Por isso que o jogo pede um. Mas acordado na mesa, dá para ser, inclusive, iniciar o jogo com os Garou se reunindo para ajudar esse lobisomem que perdeu, né, todos os seus pilares ali, ou aquele único pilar de quando ele se descobriu um lobisomem, e a matilha ela se reúne exatamente para ajudar aquela pessoa, né? Ou até se a galera gostar de um jogo assim, meio PVP, a matilha foi reunida para caçar esse lobisomem sem controle, né? E tem aquele plot twist de descobrir na hora o porquê que ele tá sem controle e tentar ou não ajudar, né? Uma galera que, não, dane-se que ele tá sem controle porque foi tirado tudo de importante para ele. Então, dá para explorar bem. A única questão é que, como você tem umas desvantagens no sistema, aí precisa mesmo conversar para que seu personagem tenha a chance de continuar no jogo, sem que essas desvantagens te sacaneiem, né? Tipo, senão, a gente propôs essa história e o sistema quebrou a gente. Mas dá uns jogos super interessantes em volta de pilares. É um jogo muito legal. E também é falado, aí a maioria não é lobisomem, mas, por exemplo, a Baé é.
Que ela é. Não. Não, a Baia não é, sua mãe não é. É. Não. Não pode, Não pode. pode. Não, ela não poderia ser Pilar. Ela não pode ser Pilar. Tu quer mudar? Não tem problema. Ela não poderia ser Pilar, mas que ela é. Ah, isso dá Então, isso dá um sabor a mais, viu? Gostei da ideia. A gente depois te vê tua ficha com Ela calma. é. E Ah, não é. tá desautorizada, porque até onde eu tô lendo aí, a grande maioria não é. Sim. Se eu digo que a grande maioria não é, porque alguém é. Não, Pilar é só humano, não pode ser garoto. É Só só humano? humano-lobo. Humano-lobo. humano Não lobo. pode ser criatura sobrenatural. Porque uma criatura sobrenatural não te ensina a manter-se humana. Porque ela não é mais humana. Então, se a Baé for lobisomem, ela deixa de ser Pilar automaticamente. Tá. Mas não te preocupa, isso a gente Entendi. pode ver com calma depois. É. Não. Entendido. É porque. Enfim. Era uma grande parte Eu de humano tenho- pelo número na Terra mesmo, né? De humanos. Eu tenho uma pergunta de algo que eu não encontrei no livro, uma proibição, mas também não encontrei um exemplo. Um pilar ele pode ser compartilhado? Não, é individual. Individual e intransferível. Sabe, Transferível. ainda agora, eu ia comentar isso, que bom que tu falaste, Breno, porque sabe o que veio na minha mente depois que as meninas comentaram e tu falaste agora? Vocês já viram Procurando o Nemo, né? Tem uma Sim. hora que o pai do Nemo tá desesperado. Não, porque vai acontecer A, vai acontecer B, vai acontecer C com o Nemo. Aí a Dory vira pra ele e fala: mas como é que você não quer que as coisas aconteçam pro seu filho? Como é que ele vai aprender? Então tem que ser individual. Não dá pro pai ou a mãe ou quem quer que for esteja do lado controlando. Tem que ser individual e intransferível. A pessoa que tem que encontrar o seu próprio equilíbrio pessoal. É isso. Então E nada, é pela- nada. E Pode é, falar, Lívia. pela própria individualidade da vida de cada personagem, né? Você encara o ensinamento de uma pessoa de forma diferente que que o fulano encara. E agora, como o lobisomem não tem mais uma formulazinha básica para criar a sua ficha, né? Não tem, você nasceu de fulano na região de tal, tem tal estereótipo da sua tribo. Isso também é para permitir uma criação de personagens o mais variado possível. Por mais que lobisomem ainda caia na caixinha com dom e tribo, ele tem os dons naturais para também colocar que você pode fugir daquela formulazinha do Hagabashi. Então é uma das partes que fortalece o cenário para fazer individual. Porque a pessoa que passa, se a gente está lado a lado, a pessoa que passa na minha frente não é a pessoa que passou na frente da pessoa que está ao meu lado. Então, por isso que não dá para compartilhar o pilar. É a sua experiência de vida, é a sua forma única. Porque agora o lobisomem te deixa bem isso na sua mudança e na sua vida antes. Qualquer um pode ser um lobisomem. Esse é uma das características, assim. E a chance de nascer um perto do outro é definida, assim, pela comodidade da crônica. Porque, em teoria, nasceria muito esparso ao longo, assim, de grandes períodos de tempo. Você pode ter, narrador, no entanto, está no livro, que você pode ter, assim, uma família que até tem um número reconhecido de lobisomens, mas não é a via de regra. Então, para lobisomens que conhecem a mesma pessoa, que estão no mesmo lugar e ela tem o mesmo peso na vida deles para se tornar um pilar, é muito raro. Um líder espiritual. Então, só que aí você coloca 2 lobisomens no mesmo culto, entendeu? E a ideia do livro é ter pouquíssimo lobisomem. Então, por isso que, assim, a gente estar perto e numa região é a comodidade do foco da crônica. Mas a ideia do livro é que é raríssimo um nascer do lado do outro. Exato. Por isso que é tão importante os caras que caçam e pesquisam quem são os lobisomens. Se eles não acharem, o lobisomem se perde. Então, se colocar que dá para dividir o pilar,
isso acaba se quebrando. Você pode até fazer os pilares se conhecerem, já que a gente está ali num pedaço de Belém, fazendo e agindo naquele lugar. Você pode tranquilamente fazer pilares se conhecerem e colocar mais plot, mais ideia, mais coisas na crônica. Mas estar o mesmo pilar, assim, é muito raro. É muito raro. Então, eles não dão essa oportunidade, porque se você der, você já vai reduzindo essa raridade de guerreiros de Gaia, ou seja, o que quer que sobreviveu no Apocalipse. Sim. Deixa eu só complementar aqui uma coisa que a Vivi está falando. Gente, a gente está fazendo essa afirmativa baseado no que está descrito de mecânica de pilar. Não quer dizer que narrativamente você não consiga encontrar uma explicação. Você pode, se ficar acordado entre as pessoas da mesa, que uma pessoa pode representar o pilar de mais de 2 pessoas, 3, 4, de boa, nenhum. A gente só está aqui alertando que é uma limitação do jogo. O jogo diz assim. Mas se for negociado, pode sim, não vejo problema nenhum. E lembrando que se é um pilar para 2, 3 pessoas, na hora que perder ele, vai doer em todo mundo. Então, cai a partilha. Né, num jogo de sobrevivência, não é inteligente dividir pilar. Verdade. Que aí afeta coletivamente, não de forma individual. Exato. Imagine uma matilha abatida num cenário apocalíptico. Mais algum comentário, Gilda? Não. Não? Então... Eu não tinha pensado por esse lado. Sim. Compartilhar é pior. Vivi, quer complementar? Não, imagina, já interrompi muito, pessoal. Então bora para a próxima parte. Vamos aqui, abrindo aqui para o pessoal acompanhar com a gente na leitura. Nascido do Lobo e Pilares Lobo. Alguns jogadores podem apreciar a habilidade de representar os personagens deles como sendo nascidos do lobo, com uma conexão de pilar para refletir isso. Note que os lobos tipicamente não vivem tanto quanto os humanos, e eles não têm a mesma volição informando a capacidade deles para se deslocar ou realizar ações como os humanos fazem. Seja qual for o caso, nós não recomendamos ter mais do que um único pilar lobo, se tiver algum. Os pilares são pretendidos principalmente para basear os personagens de Garou na comunidade humana estendida deles. Lembre-se também que até com uma conexão com uma comunidade de lobos, um Garou nascido do lobo não é totalmente lobo. Aí alguém grita, como assim, Raga? Eu explico. É porque no W5 eles batem o martelo. Você não é totalmente humano e você não é totalmente lobo. Você é parte lobo e parte humano. É uma mescla que forma um único ser. Então tu não tá nem num nem outro. Tu tá no meio. Você tá no umbral. Exatamente. É um umbral. E tem a parte espírito. Ou seja, você não tá em canto nenhum. Não tá em canto nenhum. Tá com um pé lá e um pé cá. Um pé lá e um pé cá. É o estranho. Não tem exatamente o desespero do lobisomem e o porquê que ele precisa de uma pessoa ou um lobo para estar ali chamar de seu. Isso. Porque ele não se encaixa em nenhum lugar. Isso. É só terminando você tá aqui. Eternamente na adolescência. O texto termina assim. Assim como os Garou em ambientes humanos são basicamente monstros no meio de pessoas, então também é um Garou em um ambiente lobo, um monstro no meio de animais. Porque, mano, imagina um Garouzão do lado de um lobo. O lobo já é grande. Imagina um lobão lá do lado. É doido! Mas enfim, como vocês perceberam, eles é permitido, mas não é recomendado. E aí entra um conflito com a forma como se jogava antigamente. Era considerado normal você ser um personagem lobo, porque o jogo permitia isso. Permitia você ter origem de lobo e ter parentes lobos num ambiente em que só esses animais viviam, com sociedades só deles. Mas o quinta edição ela está querendo deixar isso para trás, está querendo se voltar praticamente só nos ambientes humanos, porque o jogo meio que direciona para isso. Vivi, tu começa falando. Não, e assim, aquela coisa, o jogo deixou a origem lupina, a origem humana,
porque agora não define mais, né, como raça. Mas dá para ver que eles queriam tirar o lupino do jogo porque eles punem bastante, limitam habilidades para o lupino aprender, né? O que é estranho, porque se o cérebro do humano desenvolve a capacidade de caçar como um lobo, por que magicamente, como acontece com o humano, o cérebro do garou lupino não também tem a capacidade de aprender as coisas humanas, né? Porque só o lupino toma desvantagem nisso, que era uma coisa que dava muita discussão nas antigas. Mas o jogo, de alguma forma, usando a própria poluição e situação atual da natureza, se escorou nisso, que há desvantagem, sim, né? Sistematicamente aqui e narrativamente, dependendo do quanto seu narrador vai pegar no pé e que lugar essa crônica vai passar para você nascer lupino, né? Porque, por exemplo, nascer um lupino aqui no Brasil ia ser um lupino de cativeiro zoológico. Não tem lobo aqui, né? O jogo agora quebra esse padrão, porque você nasce por questões espirituais e sabe sei lá o quê, porque eles não batem o martelo porque você nasceu, mas eles te permitem ter toda uma linha de lobo e de repente nascer humano, por algum motivo que Gaia e Luna querem. Mas você vai ter essa desvantagem brutal que o sistema joga nas suas costas, sabe? É uma das coisas, assim, que me incomoda na W5, que é, se vocês quisessem ferrar tanto quem quer jogar de lobo, quem quer ter essa vivência, escrevessem mais informações ou tira logo de uma vez, em vez de ficar punindo o jogador. Né? Porque o lobisomem vindo de lobo, ele começa a envelhecer na Mais velocidade de rápido. um humano. É. E aí, tipo, você quer jogar de lupino, você vai ter essa dificuldade de ver ali a sua alcateia original, de onde você veio. No jogo antigo, não tem agora nesse, porque falta texto, que a gente sempre fala isso. Os lobisomens nascidos de lobo, eles eram, né, desvividos pela própria mãe e pai lupino, porque você nascia diferente, você nascia maior, você nascia mais esperto. Então você era um lobo que para um animal perdia o valor e era estranho. E filhote estranho ou com problemas, em muitas raças ele é eliminado, para não manchar aquela alcateia inteira, não ser um ponto fraco. Então o livro conta, né, na antiga, ele conta que muito lobisomem morreu no ninho, né? Eu nem sei se precisa pôr um pi nessa parte por causa da palavra. Mas era eliminado ali no ninho. Então, talvez eles vão justificar alguma hora porque que os lupinos estão tão lascados aqui na quinta edição. Vamos ver, né? O livro novo vai sair falando sobre matilhas. Esperamos que venha mais material de pilares e de lupinos num livro que fala de matilhas. Estou muito rezando para isso. Mas é isso, tipo, gente, jogar com lupino agora tá difícil, porque você vai tomar cacetada até nos seus pilares. Breno. Eu achei interessante esse ponto que a Vivi tocou, né, de o nascido lobo ver a matilha toda padecer. E aí eu lembrei de uma questão que permeou o antigo mundo das trevas e que curiosamente regressa em lobisomem, né? Que era uma questão bem de vampiro, que era o complexo de Highlander. Que era aquela coisa assim, você que vai ser imortal, ver todos os entes queridos morrerem, você vai continuar a mesma pessoa? A sua cabeça, seus propósitos serão os mesmos? E eu pensando nisso agora, um pilar lupino, um pilar lobo, melhor dizendo, o quão complexo e problemático ele é. Uhum. Até colocando assim, coloque só um, né, como tá aí no texto. Caramba, né, causa ali um choque bem interessante. E controlar um lobo é muito diferente de controlar um humano, tentar controlar, né? Quantos problemas ele pode trazer
não só para quem, né, tem como pilar, mas para a matilha como um todo, né? É, Já porque... pensou? Só um da matilha tem, né? Não, porque pressupõe-se que o lobo é um animal selvagem. Ele não é domesticado. Exato. Né? Aí, como no exemplo, né? Já pensou, o lobo lá te segue nas missões, nas empreitadas, o risco que ele está correndo ali no meio, muito, muito bacana, assim, muito interessante perceber essa perspectiva. Pô, a Paula que tá aqui escrevendo aqui no chat, ela tá lamentando que ela gosta de jogar de lupino. Paula, não é impossível, mas dificultou de uma tal maneira. É mais sofrido. Se você gosta de drama, é a pedida certa. Gilda, seus comentários. É porque a gente tem a tentação da ação no jogo do lobisomem. Mas a carga dramática é tão intensa que eu já imaginei, tipo, o amor da vida da pessoa, que era o pilar, que morreu, que deixou o filho, que o filho substitui o pilar, e o filho, ele tem que criar o filho, que é o novo pilar dele. Ele só não enlouquece porque ele tem um filho. Não é? Então, a carga dramática, ela tem que ser... Ela está toda nesse W5, está pouquíssimo elaborada, mas ela está ali. E o pilar já dá excelentes histórias. Dá para ficar só nisso. Dá para, não é? O lobo, a perda do pilar e a substituição do pilar. Uhum. Porque eu posso ter, na hora da substituição, eu posso substituir, eu posso ter essa questão, né, do humano, de ter um filho com uma humana, e aí ela morre e deixa o filho, eu substituo o pilar. E tenho que levar esse pilar para o jogo comigo, porque ele tem que ficar comigo, porque ele é indefeso. E Gilda, pensa na perspectiva do foco narrativo que a gente discutiu bastante, né? Tradicionalista, ambientalista, o quanto isso também influencia em como lidar com o pilar. Eu não tinha parado para pensar na época que a gente decidiu, mas agora pensando, eu acho que a gente fez uma escolha dele. Eu avisei! Imagina aqueles garu velho que o humano bom é humano debaixo da terra, humano adubo, e você lá com o seu pilar, menino, tendo que lidar. Pois é, porque tem... Um gurizinho lá. Nossa, rapidão, uma citação na Bruna, uma mesa do Bruno lá do Garu Nordeste, eu vou sempre citar essa mesa. A Gilda contou a história. Era um garra vermelha, que era guarda florestal, a esposa falece, e ele tem o pilar, que é a criança dele, e a criança ela é deficiente auditiva. Então, e assim, nossos pilares foram atacados. Menina, quando a casa dele foi atacada, sabe? A gente ficou preocupado com nossos pilares sendo atacados, claro. Mas quando a casa dele foi atacada, a matilha virou única, em pânico, para tentar e descobrir como se comunicar e como proteger, e traz para cá que a gente esconde e tipo, vamos achar um lugar seguro para pôr, né? Foi exatamente, você contou a história, eu só fui vendo a história dele assim. Uhum. E um garra vermelha que se apaixonou por uma mulher, né, tipo, que é humano, se apaixonou por uma mulher, teve um filho humano, e agora esse garra vermelha protegia a criança. Gente, então, nossa, a gente ficou, como a sessão não é igual no Belém, que a gente tem a agendinha apertada, porque os narradores estão tudo lotado, mas como era uma campanha mais solta, nós ficamos, se eu não me engano, quase 3 sessões decidindo como proteger os pilares, principalmente porque o narrador malvado, que é o Bruno, que o Bruno é malvado, ameaçou o pilar na escolinha dele.
E aí, olha, a Matilha ficou doida pra proteger a criançada. Mesmo que fala, ai, lobisomem não tá nem aí de humano, mexeu com criança, a gente virou bicho. Então, sim, o Pilar, ele mexe muita coisa e ele puxa uma carga pesada que, olha, você pode colocar um pilar que é o pipoqueiro. A gente vive zoando falando de Mundo das Trevas, que é um pipoqueiro. Bruno e Hagabashi vão achar o jeito desse pipoqueiro ter o seu peso e ter o valor. Porque eu já vi o Haga aprontando em vampiro. Ai, meu Deus. Mas olha, eu quero aproveitar que a gente está tocando nesse assunto, porque para mim, pelo menos, costuma ser um tema sensível, que é a questão de envolver crianças em jogo. Pessoal, quando vocês forem escolher seus pilares, não só conversem entre si, como reflitam qual é o tipo de pilar que não vai colocar você em um gatilho de ansiedade, gatilho de insegurança. Lembre-se que RPG foi feito para a gente se divertir. Então reflitam bem, não coloquem qualquer coisa, conversem entre si. Por exemplo, a Vivi estava relatando o quanto a Matilha se mobilizou para cuidar da pilar infantil de um personagem. Vivi, eu pessoalmente eu iria parar para refletir com vocês. Eu não ia nem continuar o jogo, eu ia dizer, galera, bora dar uma parada, bora conversar, porque isso, só de eu estar te escutando eu já estava ficando incomodado. Não, a gente fez a conversa e todos os jogadores concordaram assim. Então, tipo, o pilar poderia entrar em risco, mas não ia alterar o comprimento de um cílio do pilar. Por isso que a gente permitiu em game. Né? Foi aquela coisa, você pode assustar a gente, mas tipo, se o pilar acordar tossindo, a gente para tudo. Sim. Porque aí é nessa hora essencial. Qualquer tema, gente, você tem que saber como colocar ali no jogo, porque incomoda. Tanto que, se vocês olharem os pilares da Baku, é tudo gente mais velha, gente ali que tipo, pode entrar na briga, mas não entra em nenhum dos gatilhos do grupo, porque pilares é alguma coisa em lobisomem que ele entra muito mais em risco até do que no próprio vampiro e caçador, então nem se fala. Boa. Então, gente, só para terminar o que eu falei, não quer dizer que vocês não possam incluir situações similares em jogo. Só verifiquem quem não tem problema e quem tem problema. Identificado que tem, contorna, se encontra outro pilar e formata o jogo da forma que seja confortável para todo mundo. Beleza. Desculpa, Diga. O pilar do John Wick foi o cachorro depois. Ele matou meio mundo por causa do cachorro. Olha, ele... Tá vendo? É só trocar por um lupino e o jogo pode perder a noção. Eita caramba. Enfim, vamos continuar aqui. Próximo conteúdo aqui, avançando. Pilares em jogo. A gente vai ver agora a feição mecânica de um pilar e o quanto ele influencia o personagem. Os personagens de Garou ganham vários benefícios ao ter pilares nas vidas deles, mas esses pilares carregam alguns riscos ao serem tanto importantes para os Garou quanto, às vezes, próximos deles. O jogador pode tomar vantagem de cada um dos benefícios abaixo uma vez por história, não mais do que uma vez por sessão. E é isso. Você só pode tomar cada uma vez por história, mas não mais do que uma em uma dada sessão. Um Garou pode, ou seja, um dos benefícios, um Garou pode abaixar a fúria dele para 1 ao gastar uma cena ou período de inatividade com o pilar. Ou seja, preciso me acalmar, deixa lá ficar na presença da mãezinha, por exemplo, a personagem da Gilda. Foi lá ficar com a Baé para ver se acalma um pouco os ânimos. Aí a Baé tem esse poder de segurar a onda da filha dela. Segundo benefício, um Garou pode restaurar ou curar um ponto de dano agravado de força de vontade ao gastar uma cena ou período de inatividade com o pilar. Este benefício é em adição à recuperação padrão de força de vontade, como detalhado na página 128. Gente,
baixar ponto de dano agravado de força de vontade é difícil pra caramba. E quando começa você ter que pintar a caixinha de dano agravado de força de vontade, você tá incapacitando o seu personagem de tal maneira que é capaz de você até perder o personagem no final. Pensem bem antes de utilizar. E aqui é uma das vantagens do pilar para te ajudar a se recuperar disso. Outra vantagem: um Garou pode gastar uma cena ou período de inatividade com um pilar e mover uma marca na trilha de Harano ou de Halglosk para outra. Ou seja, ele pode equilibrar. Ah, não, eu estou sentindo que o Halglosk está pegando. Deixa eu jogar para lá. Aí você pergunta: ah, Raga, como assim? Imagina, lembre-se que as caixinhas são 5, tá? Para um lado e para o outro. Se você estiver com 3 de Halglosk e 1 de Harano, você pega um desse Halglosk e vira 2-2. Equilibrou. Ou então vamos dizer que você esteja com 4 de Halglosk e 0 de Harano. Você pega um pontinho desse e vai para o Harano. Então ficou 3-1. Você administra da melhor forma que você achar. Então é realmente bastante vantajoso. E você só precisa chegar lá e bater um papo, tomar um café, pedir uma tapioquinha com manteiga. Só fazer isso, colega, não custa nada. E os riscos seguintes estão também associados com os pilares. Primeiro, quando o pilar é ameaçado ou ferido, como resultado das ações do Garou ou inanição, e o Garou encara um risco de Harano. Você pode sofrer Harano por causa disso. Ou quando um pilar é perdido como resultado das ações do Garou. Olha só, enquanto que a ameaça leva para o Harano, a perda leva para o Halglosk. O Garou automaticamente ganha um ponto de Harano ou Halglosk. Fica meio que a escolha de quem seja a pessoa narradora com a pessoa jogadora lá decidir na trilha relevante. Então, gente, essas são as vantagens e desvantagens mecânicas do pilar. Não é difícil você se valer, mas sempre lembrando que é só uma vez por história por pilar. Se você só tiver um pilar, olha, fechou só uma vez para a história inteira. Por isso que é bom ter mais de um pilar. Mas se você tiver mais de um pilar, olha aqui mostrando aqui, você pode ganhar Harano ou Halglosk. É uma faca de 2 legumes. E legume é tão gostoso. E pior, de acordo com o narrador, baseado no contexto. Né? Gilda, já que tu começou... Alguém que confia. Ainda tem a maldade do Rodrigo na hora. Gilda, tu comenta, manda bala. Aí, assim, lamento pela Baé, que é meu único pilar na história. Lamento, perdi uma oportunidade enorme, porque assim, você se coloca na mão do narrador. E dependendo da construção do teu personagem, o Halglosk já está lá decidido. Antes, é prévio. Você já vai saber que qual a tendência dele, para onde ele vai acabar. Já vai estar, não é isso? Não é só, é o contexto também da construção do teu personagem. Se você fizer alguém que só vai resolver no combate e violência, você está mais próximo do Halglosk. Que a violência na proposta da W5, ela é muito custosa. Ela é muito custosa. Por isso tem tanta gente que não gosta. Agora bater dá desvantagem. Não dá desvantagem. Só é para você, jogador ali com o seu personagem, parar para pensar se você precisa realmente recorrer a essa violência brutal do lobisomem. Pelos riscos. Mais algum comentário? É uma construção que talvez eles não se fizeram claro o suficiente. A gente está falando de um lobisomem urbano que se ligou aos homens, ficou muito mais urbano, então ele quer que você dê soluções para o jogo que não passem pela
pelo lupino, pela violência, né? Eles querem outra solução para o jogo. Exato. O problema que é o tchan do jogo é como fazer isso sendo que você é uma criatura que mais tem dificuldade de controlar as emoções. Exatamente. Como fazer isso? Me Esse diga. é o dito terror pessoal de lobisomem. Exato. É o terror psicológico. É o terror selvagem, né? Porque você é inclinado à selvageria no jogo pelo frênese, porque você tem uma fera dentro de você. E agora, no estado apocalíptico que o mundo tá, né? O pós-apocalíptico, porque em vários pontos do planeta a gente duvida se o apocalipse já não aconteceu ali mesmo. A gente descobriu, você, né? Você, eu, nós, Garu, descobrimos que a violência em excesso, porque a violência ainda é necessária para várias coisas no jogo, mas o excesso da violência talvez seja uma das coisas que trouxe a gente mais rápido para esse desmantelo inteiro. Gilda, algum outro comentário? Não? Você tá com a cara maravilhosa, de 1000 ideias na cabeça, Gilda. Breno, seus comentários. Estava olhando aqui, né, novamente esses tópicos aí que colocam a mecânica dos pilares, o como a mecânica é semelhante ao vampiro, mas a gente discutindo aqui a narrativa é bem diferente, né, de como lidar com esses pilares. Cara, a forma como eu lido, eu tenho narrado uma de vez sim, e a forma como eu lido, os jogadores lidam, é bem assim, diferente. Narrativamente falando, a mecânica a gente segue da forma como tá lá, que é bem parecida mesmo. Mas acaba sendo curioso, né? Acaba sendo mais dramático, uma coisa que nas edições anteriores a gente sempre dizia, né? O vampiro está aí pro lado mais dramático comparado a lobisomem. E aqui eu acho que o drama ele ficou mais evidente. Talvez, né, um ponto que a Vivi tocou, talvez seja por tentar, né, repaginar esse horror, ou como a Gilda comentou, né, trazer essa questão urbana teoricamente mais complexa ou mais problemática em alguns pontos, e que tem que ser bem pensado, né? Tem que ser bem pensado. Não dá para atirar ali a sua saída, seu escape para ter lá seus pilares de proteção. Não. Tem que ser um negócio assim bem conversado e bem pensado mesmo. Gente, eu lembrei agora, escutando o Breno, eu lembrei agora de um outro filme. É um filme relativamente antigo, galera. Talvez as gerações de hoje não conheçam a referência. E se não conhecem, eu recomendo vocês darem uma conferida. Eu acho que serve como fonte para interpretar esse descontrole emocional diante de circunstâncias. O filme se chama Dia de Fúria. Lembra? O quanto uma pessoa... Michael Douglas? Isso. O quanto uma pessoa estressada, se sentindo a pior dos seres, consegue perder o controle e resolve apertar o botão do foda-se. É um exemplo. É aquele que ele destrói a lanchonete? Exatamente. Que ele pega um lança-míssil e dispara no meio da... beisebol, não foi? Não. O caminho todo dele até chegar onde ele quer chegar, ele vai fazendo um caos completo. E ele só dá uma amenizada quando ele chega na figura, no pilar dele. Eu não vou falar aqui porque senão perde a graça de quem for ver o filme. Mas ele tem um pilar. E é quando ele chega no pilar que ele se acalma. Mas aí também vira um momento de tensão. Porque o pilar também está em situação de perigo do lado dele. É uma recomendação aqui cinematográfica de Um Dia de Fúria. É impressionante o filme. Pelo menos para mim, quando eu era moleque na época, me marcou muito de ver uma pessoa perdendo o controle completamente. E aí, eu quero ressaltar, falando isso, que diferente de Vampiro, em que o pilar ele é muito mais para ser uma representação da convicção do personagem e que você usa tão somente para amenizar
o ganho de manchas na trilha de humanidade, aqui em Lobisomem, o pilar, ele demanda que você passe um tempo com ele para que ele lhe seja útil para amenizar o ganho de Harano ou Halglosk. Então, entrando aqui no momento farofada, eu quero dizer que se eu fosse a Gilda, eu trataria de colocar na casa da Inan um monte de farinha de tapioca para fazer tapioquinha com manteiga a rodo. Já, em vez de ficar fazendo aquelas unidades, já faz que nem. Já viram como é que o pessoal faz sushi, faz aqueles rolão grandão? Faz tapioca logo desse jeito, que aí só faz cortar e comer. Né, Gilda? Os cafezinhos da Baé, o tacacá da Baé. Tacacá da madrugada, né? Subiram no conceito absurdamente. O pilar é mais prático no Lobisomem, né? A forma que tá escrito também ajuda pra caramba a gente quando lê o livro. Ajuda pra caramba, já que tem um monte de coisa solta, deixa mais prático de você entender por que é legal ter mais gente ali, como você se mexe com esses pilares e as possibilidades. Inclusive, Vivi, eu recomendaria numa futura revisão do V5 eles trazerem esse requisito para vampiro, para que não fique só um catalisador de manchas, mas que essa demanda dele ter que estar próximo, presente do pilar, para que esse catalisador consiga se materializar. Em Vampiro, eu não sei em Hunter, porque eu não terminei de ler o livro inteiro, porque, meu Deus do céu, Hunter me dá um sono do caramba, e eu sou do primeiro, então, né, totalmente lateral, muito bem posicionada essa minha não predileção por Hunter, mas no Vampiro o tempo inteiro ele recomenda que você mal chegue perto do seu pilar, você deixa ele ali, intocável, distante. Já em Lobisomem não, você precisa ter contato sim, dê seus pulos, pegue o próximo ônibus e vá até a cidade, sabe? Você precisa chegar perto, dá um aperto de mão, um abraço, um cheiro, você precisa. Diga, Gilda. E quando eu não reconheço que ele é meu pilar, até que alguém o ameace, aí então ele não vai ser o teu pilar. É porque o personagem tem que reconhecer que ele é o pilar. Que ele é o pilar para poder se importar. Eu sei por que a Gilda fez essa pergunta. Eu sei, porque muitas das vezes você tá tão sofrido com o comportamento, vamos dizer assim, de um parente, que a última coisa que você quer é estar perto desse parente, porque ele te provocou muitos traumas. Mas ele ainda representa algo na sua vida. E você não quer que nada de mal aconteça com ele. Seria isso, Gilda? Não. Não? Por exemplo, você tem o Breno, que veio mais solitário, que é o mais desgarrado, e foi acolhido ali, recente. Ele pode sim entender que ele não tem um pilar. E que ele não se apega a ninguém. Só que, na verdade, né, não deveria ser tão óbvio o que é tem pilar, não deveria haver um espaço para aquela descoberta quando você descobre que você sofre para além do que deveria ou esperaria. Gilda, eu posso te comentar uma coisa? Eu já quero jogar esse jogo que tu tá pintando, viu? Tá bem interessante. Eu quero que tu narre pra gente. Mas você tem uma ideia muito boa. Mas eu acho que o jogo não colocou essa opção de ser aquela pessoa que você ainda não percebeu que tem um peso e uma coisa na sua vida para facilitar o trabalho do jogador novo. Sabe, o jogador novo chega, o narrador novo chega, ele deixa mais... Até porque a gente está com o primeiro livro, né? É aquela coisa, a gente pede que saia mais material, que explore esses caminhos, do tipo, só na hora que eu posso perder, que eu percebo quanto aquela pessoa, aquele humaninho, aquele lobo, foi importante para mim.
Mas eu acho que ali no livro básico eles colocam isso de que você como jogador precisa escolher e o seu narrador precisa saber e aprovar para facilitar a vida de todo mundo na hora de criar a crônica. Eu acho que é uma questão de facilidade disso não ser aberto. Pode ser preguiça dos escritores? Podem ser preguiça dos escritores, é o que a gente mais acredita, né? Na hora de escrever regra mais complexa. Eles são preguiçosos pra cacete. Mas também não impede de a galera que está mais acostumada com a regra, que quer um jogo mais dramático, que tenha essa opção e essa descoberta. Não impede. Vira uma questão de regra de casa, por enquanto a gente tem um livro básico, né? Talvez mais para frente saia explorando, porque já que a gente tem 2 anos desse jogo e dos outros cenários a gente tem 30, tem livro para cacete explicando de coisas e várias propostas de narração. Seria maravilhoso se eles abrissem essa possibilidade. Sim. Então só naquele momento. Mas então, eu acho para mim e para quem estiver nos assistindo, onde que você começa a ler sobre Pilar, por exemplo? Qual é a página aí, Vivi? Tu consegue identificar? Olha, não é no W5, não. Na literatura que a gente no nosso do meio, assim, você quer entender Pilar, você quer começar a pensar sobre Pilar, porque não tem quase nada no W5. Mas onde é que eu vou? Onde é que eu posso beber na fonte? Fala aí, Raga. Felizmente, eu e a Vivi, a gente já tem uma base de vampiro, que foi o primeiro jogo que introduziu essa ideia de Pilar, que inclusive Pilar é um nome, solução de tradução aqui no Brasil. O nome real é Touchstone. Depois se tu quiser pesquisar qual é a função do Touchstone, talvez tu possa até compreender qual é a ideia por trás desta figura narrativa no jogo. Mas a primeira leitura que eu recomendaria seria os exemplos de pilares de vampiro. Aí, se você quiser, pode pular direto para lobisomem ou talvez passar por caçador antes, que também te dá alguns outros exemplos antes de ir para lobisomem. Mas o primeiro, com certeza, é vampiro. É vampiro, né? A gente ainda tá, assim, na sacanagem editorial do Mundo das Trevas. Então, muita coisa de um cenário, você ainda precisa recorrer às explicações do vampiro, e aí você parte para o seu cenário e vê a diferença de uma para outra. E assim, esse mau hábito vai continuar na editora, porque eles fizeram isso com todos os livros de vampiro, estão fazendo com Hunter, tá tudo assim. Você precisa dos básicos ali para poder pegar e construir a biblioteca para o jogo que você está narrando. Beleza. Bom, agora a gente vai se encaminhando para o final, aonde aqui as pessoas vão fazer suas considerações finais sobre essa relação dos pilares com os Garou. E eu convido o Breno para ser o primeiro. Breno? Pode repetir, Raga, por favor, que eu não saiu bacana. Considerações finais. Sim. Olha, eu tô até repensando aqui nos pilares depois dessa nosso debate aqui. Mas talvez não tenha que fazer tantas adaptações assim. Porém, eu imagino agora, pensando em narrar uma crônica futuramente, aqui no meu grupo, o quanto eu tenho que abrir um espaço na hora de traçar a trama, para pensar com carinho nos pilares que eles podem colocar, né? Tipo uma pré-crônica, né? Uma pré-sessão antes da introdução para colocar, porque é um dado muito fundamental, né? No Vampiro, a gente percebe, dentro da narrativa, que até dá para começar sem explorar tantos pilares. Na verdade, acho que dá para começar sem explorar os pilares, e no Lobisomem eu acho que é um ponto determinante, muito crucial, até pela mecânica aí que acaba, apesar de ser muito semelhante, né, reitero, mecânica, né, sistema falando, mas que na narrativa tem uma dosagem muito especial assim para Lobisomem. E recomendo, né, para os jogadores que estão vindo, que já estão aí, reconsiderarem a forma, a perspectiva que dão para os seus pilares. Mas é isso, bacana, debate bom. Show.
Gilda, suas considerações finais. Adorei o debate, adorei a conversa, adorei a prosa, né? Vi erros meus estratégicos, paciência. Sou Primeira uma vez, acontece. iniciante no jogo, né? Mas eu achei tão interessante, Pilar, tão interessante a ponto de ter que ter ali a personagem e o seu Pilar junto. Uhum. Tem que estar ali na dinâmica, tem que estar ali posto no jogo, né? Sim. Que afinal, se tem uma coisa que você se importa na tua existência, é com o teu Pilar. Ele tem que fazer sentido em tudo que você faz no jogo. Uhum. Ele tem que ser ele não é um objeto, mas você tem que se voltar a ele para cada passo que você dá. Porque parte da tua capacidade de tomar decisão, de se arriscar, parte do teu Pilar. Parte é como está o teu Pilar. Né? Isso mesmo. Se eu tivesse essa noção, eu teria feito outro jogo da outra vez. Mas tu não vai descartar Baé, Porque... não, né? Hã? Tu não vai descartar Baé, não, né? Não, tá. mas porque a Baé, ela foi exposta ao perigo. Uhum. Ela resgatou uma pessoa que tinha acabado de ser atacada. Uhum. E eu sequer me preocupei com a Baé na ocasião. O que é um grande furo. Uhum. Porque se ela é minha Pilar... Você pode colocar a Baé de mentora. Se ela for lobisomem, você coloca ela de mentora ali para você. Né? Porque ela continua aí, mega importante na tua história. Super! Nossa, aquela cena da tapioca foi sensacional. Nossa, não, ela é. E olha, tipo, a Baé, ela age mais como uma pilar mesmo, ali mesmo não sendo pilar dos outros jogadores, ela é o ponto de segurança da matilha. Ela começou como a sua pilar, mas ela conquistou assim, né, não sei quanto no personagem do Breno, que ele é mais sisudo, ele é mais fechado, mas a Baé chegando no coração dos lobinhos ali que fica. Eu compartilhava ela com você, viu? Olha aí. Pois é. É aquela coisa, Baé não é pilar, mas se um dia ela acordar com dor no pescoço, a gente vai sair batendo no espírito do cobertor. Bora fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta. Gilda, tu quer que ela seja Garou? Aí é uma pergunta complexa. Não precisa assim, responder agora. Tu pensa com calma. Tá, porque a matilha até agora só tem 4 membros. Ou seja, ela não é pilar, ela é alicerce. Ela pode ser o 5º membro. Perfeito, do grupo. Ela pode ser o 5º membro. E tu que vai ser ela? Isso, vou representá-la, mas com as suas orientações. Tá aí, a gente pode conversar sobre isso. E aí eu tenho a chance, aí em troca eu ponho 3 pilares. Fechou. Gostei. Nossa, eu tô tendo altas ideias aqui pra Baé. A Baé é gente boa demais, cara. Aquela coisa, se não fosse um lobisomem, o nosso querido Domingal também podia ser pilar. Porque... Domingal, gente boa. Não, muita gente boa nessa história, olha. E não é a nossa agregadora. Boa, tá aí as considerações finais da Gilda. A gente encerra com as da Vivi. Bem, pessoal, a gente falou bastante coisa, né? Muito gostoso esse boteco, até com mais gente, mais inputs do que a gente faz. No começo mesmo, quando a gente pega a ficha ali de lobisomem, até porque o jogo te lembra de pôr os pilares, mas ele te explica só lá na página 108 que é um pilar,
né? Então tá bem depois da criação de personagem, a explicação da importância do pilar. Mais uma vez, alguns conteúdos do jogo deveriam estar mais para frente, na hora da que a gente cria mesmo o personagem pro cenário. E vocês, narradores, inclusive o senhor Hagabashi, pilar também não é só para sofrer. Eles podem entrar na história, sim, em momentos, também não só para desempenhar a função deles, sabe? Eles podem trazer aquela rotina humana até para dar um valor na sessão ou nas cenas que os garus estão descansando. A luta é constante. Então, você poder ter um pilar ali, ou às vezes até saber que um pilar está bem e que é aquilo que permite a matilha ficar tranquila por 5, 15 minutos ou um dia inteiro, é uma forma de você colocar o pilar no jogo e não ser só a ferramenta do narrador que toda hora tá ali. Você coloca a pessoa e, tipo, ela atravessa a rua, a faixa de pedestre tenta comer ela. Ela vai trabalhar, o computador deleta o trabalho dela e o banheiro tenta destruir ela. Também não dá, né, gente? Também não dá. Tudo bem que o desafio de lobisomem vem para todos os lados, mas pilar não é só para entrar numa história com tanto drama, só para se lascar também. Porque aí, senão a gente vai pegar, a gente é lobo, a gente vai trancar os pilares tudo dentro de casa, no máximo numa chácara, e eles vão ficar lá o tempo inteiro protegidos. Então, gente, saibam pesar o pilar ali, você que é narrador. E para os jogadores, gente, não é combo, é otimização de ficha. No mínimo 2 pilares que você consegue conversar e que tem alguma coisa ali que deixa ele especial para os seus olhos e que ele também possa não se envolver tanto em treta, né? E eu falo isso como narradora de lobisomem e como jogadora de lobisomem. Então, você tem aquele passado criminal super mega pesado, pô, se você colocar um pilar que está já no meio do crime humano, você tem muito mais chance dele se lascar. Então, põe uma pessoa, um vendedor no seu bairro que te ensinou que você podia não ser tão agressivo na hora que a necessidade te fazia fazer alguma coisa errada, alguma coisa legal, sabe? Dá para você pensar bem com carinho e deixar pelo menos, se você pegar 3, deixa pelo menos 2 mais segurozinhos assim, deixa um para o narrador deixar a imaginação sádica dele correr solta. Né? A dica da otimização dos pilares. Otimização, não é como. E mergulhe na possibilidade de, se você lê muito, se você assiste filmes, na possibilidade de pessoas não diretamente no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, que chamam a atenção e já passaram por você e você ficou amiga do nada, né? Ou até aquela pessoa que passou por você e o santo não bateu mesmo, aliás, se batesse era na porrada, e ela também marcou a sua vida. Então, explorem bem o pilar para deixar seus personagens com mais chance de circular no meio humano, que, como a Gilda falou, a W5 está puxando a gente muito para o meio humano, deixando os espíritos bem inimigos da gente. Então, é isso. É isso. E, mais uma vez, foi maravilhoso. Tá com a matilha inteira conversando. É muito gostoso. Raga, só uma última sugestão aqui de filme do quanto perder os pilares faz mal pro personagem lobisomem. Um lobisomem americano em Londres. Quando ele perde os pilares, aí se destrói todinho. E o filme fica melhor. Só um detalhe. Ai, lembrei agora, tem um filme que vai entrar em cartaz que também vai ser sobre lobisomem, e a figura pede para ser acorrentada no meio da floresta, porque ela perde completamente o controle quando se transforma. Te lembra qual é o nome do título do filme? Não, eu lembro que a gente viu, falou que queria assistir, eu não lembro. Por isso que eu tô dando joinha, eu tô assim, tomara que o Raga lembre ou não. Mas enfim. É para cinema ou para streaming? Vocês já viram a série, uma série atual? Ela é uma atriz comediante, eu acho que ela é australiana,
É uma ruivinha. Hum. E é uma série acho que da Amazon, que é Eu, Loba. Nunca vi essa série? Ainda não. Eu vi a primeira temporada toda, já está Eu na vou segunda assistir. temporada. Eu fiquei meio nervosa na segunda temporada, porque é o seguinte, ela é loba e ela tem um porão na casa dela, com uma porta à prova dela, né? E quando ela vai virar loba, ela cata as galinhas, cata Já tô pegando bode, aqui. cata tudo, se tranca no porão da casa dela e passa lá as noites dela de loba. Só que ela se apaixona por um ator, um cara que é um comediante também, ele também é comediante. Ele também é um fofo, ele é viúvo, tem uma filha, e eles se apaixonam, e eles casam. Tanto que a segunda temporada ela está grávida. E o pânico dela, o drama dela, assim, carrega muito drama. Era um medo dela, na hora que o filho nascesse, ela virar loba e ela comer o filho. Então, Meu Deus. eu acho uma série muito interessante, porque ela é levíssima, ela lembra uma comédia, né? Eu gosto muito dos dois atores, são dos atores que não são nem super famosões, né? Mas eu acho fofa a série. E ela carrega isso, ela não queria se envolver com ninguém, depois ela se envolve, depois ela tem medo de machucar os que ela ama, né? Legal. Eu, Loba, é uma série atual, Eu, da Loba. segunda temporada. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu, Loba. Vou... Não tá Série. aparecendo aqui. Eu tô tentando procurar o nome do filme que foi num post do Nico que a gente conversou. Foi. Bom, enfim, então as indicações, procurem para poderem se esperar e jogar da melhor forma Uma loba divertida. como eu. Uma Tá. loba? Como? A Wolf Like Me. Uma loba Tá. como eu. Perfeito. Dá uma procurada. Então, gente, Eu vou procurar para assistir sim. chegamos ao final de Gente, de lobisomem. Chegamos ao final de mais um Boteco. Gostaria de agradecer a Gilda, a Vivi e o Breno por estar aqui com a gente. Semana que vem vamos mais uma vez tratar de Lore Sheets, lá do Vampiro à Máscara. Espero que vocês estejam aqui conosco. E agora peço para que vocês, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.